Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito da coenzima Q10. Inclusive eu já vou colocar aqui escrito, tá? A abreviação. Então vamos lá. CoQ10. Você pode encontrar inclusive, né, já a nível de curiosidade, né, escrito dessa forma, tá? C-O-Q e o 10 aqui. Então, a coenzima Q10, no que tange a questão da suplementação, referente também, ou seja, associadamente com a prática de exercício físico. E aí, será que neste caso existe alguma possibilidade de benefício? Aliás, você aí que está me assistindo, já usa a coenzima Q10? Já usou? Ou já ouviu falar, por exemplo, a nível de benefícios, né? Qual tipo de benefício você já ouviu dizer que a coenzima Q10 pode ser boa? Para que a coenzima Q10 pode ser boa? Você pode comentar aqui embaixo para enfim, para a gente interagir, né? Mas, quanto à questão do exercício, vou falar disso, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. E outro detalhe importante é que o que eu trago aqui, tá? É baseado em uma referência científica, que eu vou deixar aqui embaixo, essa referência na descrição, só para endossar o que eu estou falando aqui, tá? Então vamos lá. O que acontece? Existe algo, né, no nosso corpo que é a questão envolvendo a produção de energia. Já que estamos falando em exercício físico, tá? Uma coisa muito importante é a questão da energia. Afinal de contas, se tem uma coisa que a gente precisa é ter energia para fazer, né, os movimentos do exercício. Pensa aí na academia, para a gente ter um exemplo, né? Na academia, a gente está ali recrutando os músculos, as fibras musculares. Então, a gente precisa ter energia para poder justamente fazer essas contrações musculares e, obviamente, né, para que a gente tenha resultado. Porque, só para você ter um exemplo, né, pensa aí numa pessoa que está com falta de disposição, ou seja, falta de energia, com baixa motivação. A pessoa vai para a academia e fica lá, às vezes, enrolando. Não tem disposição, não tem energia. Então, ter energia é importante para que até você consiga fazer o exercício e assim você ter resultados, seja para saúde, estéticos, enfim. Quando a gente fala em energia, a gente precisa ter isso aqui, ó. ATP. ATP é como se fosse assim, uma substância, aliás, é uma substância, é uma molécula, né, no nosso organismo, que ela vai estar relacionada com isso, com fornecimento de energia para as nossas células, incluindo as células musculares. Então, ter ATP é importante. E qual é o benefício da coenzima Q10 neste sentido aqui, do ATP? É que, nossa, a seta aqui ficou um pouco, ficou um pouco, mas eu vou ajeitar aqui, pronto. A coenzima Q10, a suplementação, né, o que a gente pode ter de benefício em relação ao ATP? Um aumento desse ATP. Ou seja, pode ser bom, porque se a gente precisa do ATP e a coenzima Q10 pode aumentar esse ATP, é bom. Como é que isso poderia acontecer, né? Quem acompanha aqui o canal já ouviu falar, né, que... Quer dizer, já deve ter visto algum vídeo que eu falei sobre coenzima Q10. Então, enfim, de modo geral, né, um resumo, a coenzima Q10 é um elemento importante para a saúde mitocondrial. E é justamente nas mitocôndrias que a gente tem uma grande produção de energia. Se eu tenho coenzima Q10 sendo fornecido como suplemento, você pode estar ajudando a ter uma melhor saúde das mitocôndrias, biogênese mitocondrial, formação de novas mitocôndrias, ou seja, a sua maquinaria, digamos assim, né, de produção de energia está mais eficiente, funcionando a todo vapor com produção de ATP, com produção de energia que você precise, inclusive para o exercício. Então já é um ponto interessante. Outro ponto interessante, eu vou ter que escrever aqui, eu vou escrever talvez fique um pouco pequeno, né, as letras, mas eu vou falar também, obviamente, que é o seguinte, a questão envolvendo os radicais livres. Veja, radicais livres todo mundo produz, tá? Inclusive, justamente durante o exercício físico, né, a gente tem um aumento da produção de radicais livres. O que acontece? Todo mundo produz, como eu falei, mas em condições, né, de estresse, por exemplo, né, um estresse muscular, como uma prática de exercício,
você aumenta a produção de radicais livres. E se você não tiver um bom funcionamento do organismo, uma boa defesa antioxidante, esses radicais livres, né, podem trazer prejuízos à saúde. Inclusive, essa referência científica, né, eles colocam aqui, falando sobre as espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres, tá? Eu coloquei aqui os radicais livres, que para mim é mais fácil o entendimento, a didática. E o que acontece? Olha só, neste caso aqui, a coenzima Q10 pode ajudar a reduzir os radicais livres. Veja, a coenzima Q10, ela pode ter, né, esse efeito antioxidante e esse efeito anti-inflamatório, né, que são dois efeitos muito comuns em substâncias naturais, né? Então com a coenzima Q10 isso também acontece. Mas a questão é o seguinte, quando você tem esse efeito antioxidante da coenzima Q10, você está ajudando a justamente evitar o excesso de radicais livres. Ou seja, está ajudando a evitar o estresse oxidativo, que é quando você tem justamente uma alta de radicais livres junto com uma baixa defesa antioxidante. Então, com a coenzima Q10, você evita ter esse estresse oxidativo pelo efeito antioxidante e por você ajudar a reduzir o efeito dos radicais livres. E qual é a grande questão aí para o exercício físico de benéfico com isso daqui? Eu não falei que o exercício aumenta os radicais livres? Então, se você não tem uma boa alimentação e esses radicais livres ficam a todo vapor, você pode ter uma fadiga mais prolongada, dores musculares de uma forma mais prolongada, que não se recuperam com tanta rapidez, e aí você aumenta a chance de lesões musculares, ou seja, prejuízo para a performance do exercício. Se você tem lesão, você tem que parar, né, de mexer aquele grupo muscular. Então tudo isso é prejuízo para o exercício. Logo, a gente já tem aqui então o entendimento, né, que eu queria que vocês entendessem, portanto, com esse vídeo. De que sim, a coenzima Q10, a suplementação, pode ser boa para a performance. Performance é justamente isso, né? O desempenho. Performance no exercício. E aí, entendam, né? Quem aí está acostumado com esse assunto, né? Às vezes escuta assim, suplementação boa para trazer um efeito ergogênico, né? Ou seja, nossa, eu vou melhorar a performance no exercício, então esse suplemento tem um efeito ergogênico porque eu vou melhorar... Gente, a gente tem que ter cautela com as informações, né? Vai melhorar o quê? Que desempenho? Que tipo de parâmetro relacionado ao exercício você está melhorando? Então a gente tem que ter cautela com esses conceitos, né? Então a suplementação de coenzima Q10 é um suplemento ergogênico? Então, temos que ter cautela. O que esse artigo ele traz, né, quando a gente tenta colocar numa caixinha, né, é ergogênico. Então, para colocar numa definição, o que eles trazem é o seguinte, para além de ergogênico ou não é, eles colocam o seguinte, que a coenzima Q10, ela realmente é boa para o quê? Efeito protetor e reparador. Por que protetor? Pelo efeito antioxidante, por ajudar a reduzir a ação nociva dos radicais livres. Então, isso já é um efeito protetor, porque você ajuda a evitar uma dor mais prolongada, você ajuda a recuperar a prática daquele exercício, daquele treino. Quando é atleta, então, nem se fala. Então, você tem que se recuperar para o próximo treino. Ainda que seja uma pessoa amadora que faz academia por estética, por vaidade, ou enfim, não interessa, né? Ou por saúde mesmo, né? Que é muito importante, é claro. Mas quando você recupera, isso é muito bom, porque aí você está se recuperando para o próximo treino. Porque quem faz academia sabe, gente. Não adianta você chegar lá no treino cansado, desmotivado, com um monte de dor pelo corpo, porque aí você vai e muitas vezes você vai para cumprir tabela, só para dizer que foi. Aí, às vezes, é aquela pessoa que vai para academia e fica mais no celular, mais conversando, batendo papo, do que, de fato, treinando, fazendo exercício físico, de fato, ali nos aparelhos. Então, essa é a associação de que a coenzima Q10 pode ser boa para a performance no exercício por conta disso. Porque, afinal de contas, né, quando você otimiza a produção de energia,
isso já é bom também para o exercício. A gente pode pensar no seguinte, de que a pessoa está tendo, né, mais facilidade para repor os estoques de ATP. Isso tudo é claro, né? A gente tem que ter mais estudos para poder a gente desenhar melhor, porque existem várias modalidades esportivas, né? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que existe essa possibilidade. Esse estudo aqui, né, que eu estou compartilhando com vocês, né, esse conteúdo, no caso, é para mostrar isso, que a coenzima Q10 tem sim uma possibilidade benéfica para, inclusive, o exercício físico, para a performance no exercício, e não precisa você ser atleta, você pode ser uma pessoa como essa que eu falei, que faz academia, tá? Então, isso pode ajudar você a minimamente fazer com que você se recupere bem, te proteger, para que você, por exemplo, imagina, né? A pessoa pagou a academia, aí precisa parar por 2 semanas, um mês, porque se lesionou. Até, né? Se precisar, vai ter que parar, mas vai ter que fazer essa pausa. Mas é até um prejuízo financeiro, né? Você ter pagado aquele mês e ficar um mês inteiro sem ir para academia. E você já fez um plano semestral, então já foi, já pagou, já era. Então, enfim, são coisas, são detalhes, né, que a gente pode pensar que sim, é útil. Não é uma suplementação obrigatória, mas diante desse benefício aqui, ó, pode sim, pelo aumento do ATP ou por propiciar, né, a melhora da ressíntese do ATP, do fornecimento de ATP, bem como da redução dos radicais livres, é óbvio que a gente pode vislumbrar como sim uma suplementação benéfica para o indivíduo que pratica exercício físico, com doença ou sem doença, porque às vezes, né, a pessoa até entende que a coenzima Q10 ela é boa sim em algumas doenças, eu já ouvi falar. Mas aqui eu estou falando de exercício físico, ou seja, a pessoa pode ser saudável, às vezes não tem nenhuma doença, e ainda assim ela pode ter um benefício. Volto a dizer, não disse e não estou dizendo que a suplementação é obrigatória se você faz algum exercício físico. Ah, é obrigatório usar coenzima Q10. Não necessariamente, não é isso. É apenas um recurso, dentre outros recursos, dentre outros suplementos. Na nutrição, inclusive, né, a gente trabalha muito como profissional fazendo estratégias que vão ciclando, né? Ou seja, eu faço uma estratégia agora, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses é uma outra estratégia. Ou seja, a gente vai brincando, né, obviamente com seriedade, né, com respaldo científico, de estratégias diferentes, porque é isso que o organismo precisa, às vezes, para justamente não entrar naquele efeito platô, que é quando a pessoa não tem mais resultado. Ou seja, a gente precisa ter, às vezes, estímulos diferentes. E aqui é uma possibilidade de um outro estímulo que a gente pode, às vezes, usar para dar aquele estímulo diferente que, às vezes, o organismo precise para continuar tendo resultado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui embaixo se você entendeu tudo. Lembrando que suplementação só deve ser feito com orientação profissional. Então siga as orientações do seu ou da sua nutricionista. Compartilhe esse vídeo com quem você considera que possa se interessar com as informações passadas. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative as notificações. E no vídeo eu uso essa camiseta maravilhosa que você pode adquirir lá, é muito fácil. Basta você descer aqui embaixo do vídeo e ir na descrição, que lá você encontra o link das camisetas, onde você encontrará outras opções de estampas, além dessa aqui que você está vendo agora. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, por ter me assistido. Vou ficando por aqui. Tira um print, 3, 2, 1. E posta nos stories lá no Instagram, que aí eu vou saber quem é que está me assistindo, tá bom? Fui!